Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à TV Cabreúva e ao programa Poder Feminino, porque afinal de contas, conhecimento é poder. Eu sou Raquel Oliveira, apresentadora deste programa e empresária da Maria Flora Semijoias, uma empresa de atacado e varejo. Nos sigam nas redes sociais, Maria Flora Oficial e Raquel Oliveira 61613. Já aproveito para fazer minha propaganda mostrando os meus acessórios maravilhosos de hoje. Eu estou toda trabalhada em pérolas, colar de pérola, anel de pérola, brinco de pérola. Corre lá nas nossas páginas para conferir peças maravilhosas, lindíssimas. Se você está nos acompanhando pelo Facebook, aproveita, clica aí no joinha para seguir a página da TV. E se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe com os amigos e comentem. Eu estou aqui hoje com dois convidados super especiais, que são Davilin e Ivan. Eles são advogados, especialistas em direito do trabalho e previdenciário. Sejam muito bem-vindos, Davilin e Ivan. Boa tarde, é uma honra, uma alegria estar hoje aqui com você, Raquel, nesse programa maravilhoso e poder ajudar a população cabreuvana, tirando aí, sanando algumas dúvidas com assuntos tão importantes, né, de grande relevância aí, de interesse público. Obrigada, eu aqui agradeço a presença. Boa tarde, Raquel. Faço minhas as palavras da doutora Davilin. É um prazer poder participar do programa e trazer informação tão relevante para as pessoas, né? Eu é que agradeço. Hoje o programa está recheado de informações importantes. Fique ligadinho aí que já já a gente volta com o tema de hoje, que tem muita curiosidade, coisas que eu não tinha ideia, não sabia, e eles vão ensinar a gente aqui hoje um pouquinho. Eu quero anunciar a ganhadora do sorteio da semana passada, que foi um batom da Grazi Gorrão, que foi a Evelyn Passos. Parabéns, Evelyn. Entre em contato com a produção do nosso programa ou diretamente com a Grazi Gorrão. E o sorteio de hoje, que é nada mais, nada menos do que uma semi-joia da Maria Flora hiper especial. Então, se você quer participar do sorteio de hoje, basta digitar nos comentários "eu quero". Os comentários serão válidos de hoje até amanhã, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Boa sorte a todos. E já aproveito para agradecer a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência de vocês. E agora, os nossos patrocinadores. O programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria, seu desenvolvimento é agora. Consultoria de Nutrição Clínica Rita e Luísa Olo. Paclimp Produtos de Higiene e Limpeza. Venha para Pacheco Tintas, Rua Maranhão, 476, no bairro do Jacaré. Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada mulher. Tudo o que você precisa do mundo da Apple você encontra na WR Place. Tudo em até 18 vezes sem juros no cartão. Pegamos seu iPhone usado na troca e 10% de desconto na compra à vista. WR Place. Cervejaria Bertozzi, cerveja artesanal com qualidade. Lavínia Magazine, tudo para o seu pequeno. Avenida São Paulo, número 780, no bairro do Jacaré. LG Odontologia Acupuntura, sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção, Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Falgate Contabilidade, há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Quarteto Musicarte, é um quarteto de cordas formado por 4 amigos de infância, todos profissionais com um repertório incrível, fazendo concertos, músicas clássicas, casamentos, debutantes e muito mais. E já estamos de volta com o Ivan Zumbini e Davilin
Abrapur Zumbini, acertei? Certinho. É porque, gente, toda vez que eu vou falar o sobrenome dela, eu me enrosco. Eu falei pra ela, eu falei, se eu me enrolar, você me Qualquer dia eu socorre. conto a história do meu sobrenome, Tá tá? bom. Mas eu sou brasileiro, sou normal, tá? Tudo bem, ótimo. Eles são do escritório de advocacia, vou falar de novo o nome para treinar. Abrapur Zumbini. Certinho. Acertei. Certinho. Aê. Finalmente saiu. Muito bem. Especialistas em direito do trabalho previdenciário. E o tema de hoje são assuntos atuais do direito do trabalho e previdenciário. E a primeira pergunta que eu tenho para os dois é: o que é essa revisão da vida toda? Sim, Raquel, essa é uma questão bastante importante, porque era já uma questão discutida no judiciário, estava para ser decidido pelo STF e foi decidido agora que as pessoas que são aposentadas ou que têm algum benefício até 10 anos, porque senão entra no prazo decadencial e já não pode mais ser discutido, essas pessoas podem sim incluir todo o período contributivo. Em 94, quem é jovenzinho não vai lembrar, mas quem já tem um pouco mais de idade vai lembrar do Plano Real. O Plano Real mudou toda a questão do sistema do INSS e as contribuições previdenciárias antes de julho de 94, elas ficaram fora do plano ali do cálculo para a renda do segurado. Então, agora o que é possível fazer? Se o segurado, no início da carreira, vertia contribuições de alto valor e depois acabou decaindo, isso é muito comum, porque às vezes no começo da carreira a pessoa está no auge, depois vai ficando mais velha, vai perdendo, né? Essas pessoas têm a possibilidade de procurar um profissional para fazer um cálculo. Gente, é importante fazer um cálculo. Sim. Porque se você dá a entrada na revisão e de repente o seu benefício cai, né, o valor fica mais baixo, daí também é um tiro no pé, digamos assim, né? Porque ela já tinha um benefício, vai ter um benefício pior. Então é sempre importante procurar um profissional para fazer um cálculo. O que ele vai fazer? Todas aquelas contribuições antes de 94, de julho de 94, vai poder ser incluído ali no cálculo do benefício. E se acaso ela perceber que aquele cálculo é mais vantajoso, vai gerar para ela um benefício previdenciário melhor, mais vantajoso que aquele que ela já tem, daí ela pode pedir uma revisão para o INSS. Entendi. Né? Isso foi julgado favorável, foi esses dias, está fresquinha essa notícia. E todo mundo que vertia a contribuição antes de julho de 94 deve fazer esse cálculo e entrar com essa revisão. Tá. Principalmente aquelas pessoas que se aposentaram muito cedo, tal. Então acho que é importante fazer Uma dúvida. cálculo. Você falou que são pessoas que se aposentaram há 10 anos, é isso? Até 10 anos. Então, mais de 10 anos para trás. De hoje Pra até cá. 10 anos. É. Tá? Mais de 10 anos, não. Não Mas é entra. sempre bom procurar um profissional para verificar se está dentro do prazo, se não passou do prazo decadencial. Entendi. Tá? Ótimo, ótima dica, pessoal. Então, você que é aposentado de 10 anos para cá, né? Exato. Ou recebe algum benefício que não só aposentadoria, você pode sim pedir a revisão, tá? Tendo qualquer tipo de benefício. Aí você inclui essas contribuições anteriores a julho de 94. Muita gente se aposentou até com salário mínimo, porque depois ficou doente, não pôde mais trabalhar como trabalhava, ou caiu na informalidade, perdeu aquele emprego que trabalhava numa grande empresa, alguma coisa assim. Então, é válido para muita gente. Foi uma decisão excelente do STF, estava sendo justíssima, porque a Previdência Social, Raquel, né, doutora Ivone, ela tem um caráter contributivo. Ora, se eu verti contribuições em valores altos para a Previdência, eu tenho que ter esse caráter, essa retribuição da Previdência. Claro. Essa contrapartida, né? Essa contrapartida. É o que se espera, né? Exatamente. Se eu recolher pelo teto, próximo ao teto, eu espero receber um valor melhor. Sim. Mas não é o que acontecia. Tem muita gente Não. que recolheu um período grande pelo máximo. Exato. E quando vai aposentar, eu não entendo a conta que é feita, que baixa lá, vai lá para baixo. Além de ser 80% dos menores salários, também tem a questão do fator previdenciário, que incide em cima da extinta aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje não tem mais. A gente pode falar isso numa próxima oportunidade. E em cima da aposentadoria por idade, por conta da expectativa de vida, da tabela do IBGE e tal. Então, daí tem esse índice, é uma conta, um cálculo bem complexo que o INSS faz, mas a gente pode falar sobre isso depois. Legal, combinado, combinadíssimo. Enfim, isso daí foi uma decisão que foi muito comemorada, né? E abria a possibilidade de que os benefícios eles possam ser revistos, sem deixar de lado
lembrar que foram dos últimos 10 anos, né? Legal. Tá. Legal. Ó, essa informação, pessoal, fiquem ligados. Procurem, então, um especialista na área que possa auxiliar e fazer todo esse cálculo, que eu acho que vale muito a pena, né? E uma outra coisa é a aposentadoria rural e híbrida. O que é isso? Qual a diferença? Sim, essa questão, muita gente pergunta pra gente. É um assunto denso, né, mais extenso, mas a gente Uhum. pode dar uma pincelada aí Tá. para ajudar as pessoas. Até porque a gente está em Cabreúva, é uma cidade que ainda tem bastante gente que trabalhou como rural, ainda trabalha, há pessoas que trabalham no campo. Ou seja, aquela pessoa que sempre trabalhou em economia familiar, ou mesmo em parceria, meeiro, o rurícola em si, ele se aposenta antes, né? Se aposenta com 60 anos o homem, 55 a mulher. Mas ele tem que comprovar todo o tempo atividade rural, inclusive imediatamente antes do requerimento do benefício do INSS, tá? Tá. Agora, se ele trabalhou, porque a gente sabe que muita gente trabalha como rural, mas assim, ninguém planta hoje para colher amanhã. É sazonal, né? Você planta, você tem um tempo para colheita. Então as pessoas trabalham um tempo na atividade rural e depois depois de um tempo procuram outro emprego, vão procurar algum outro trabalho. Daí ela não pode se aposentar como rural. Mas o que é possível fazer? É uma aposentadoria híbrida. Ela pode se aposentar por idade, que é 65 anos homem, era 60 mulher com a reforma da Previdência. Hoje nós estamos com 61 e vai chegar até ano que vem 62. Pode usar tanto o tempo rural, ela vai comprovar essa atividade no campo, atividade rurícola, e pode usar o tempo também urbano, junta para fins de carência e pode dar entrada no pedido da aposentadoria por idade híbrida, que a gente chama. Ótimo. Tá? Mas isso a gente pode voltar com mais calma, falar como provar esse tempo, né, doutor Ivan? Como que prova esse tempo da atividade rural? Cabreúva, até um pouco tempo atrás, ela tinha muita atividade rural. Então, eu acho que esse é um assunto bastante interessante para as pessoas aqui do município. Sim. E por ser um assunto denso, como a doutora falou, eu acho importante nós reservarmos uma outra data para uma próxima participação, trazer informações mais específicas para aclarar essa situação, que de certeza que vai beneficiar muita gente. Sim. Na verdade, a TV é Cabreúva, mas a gente está na internet e a gente pode chegar com essa informação em qualquer canto do Brasil, até fora do Brasil, porque o agronegócio no Brasil é fortíssimo. Bem lembrado, Raquel. A gente está numa região, né, que tem Sim. bastante atividade rurícola e graças a Deus, né? Nós dependemos deles para nos alimentar. Eles são muito importantes. Então, eu vejo como uma advogada da área do direito social, dos direitos sociais, eu vejo que é uma área muito importante, né? A gente dá essa atenção para o trabalhador rural. Sim. E toda a região, não só... E Brasil mesmo, que você falou, né? Brasil, Em nível Brasil mesmo. Sim. Né? Obrigada, adorei essa informação, Sim. bem importante. E eu também não tinha ideia disso. Tenho certeza que às vezes alguém que está acompanhando também não sabia dessa informação. E uma coisa curiosa, assim, né, que foi até polêmico agora em tempos de Covid, que foi a questão do funcionário que se negasse a vacinar poder ser demitido por justa causa. Como é que tá essa questão? É isso mesmo? Funcionário não vacinou, o patrão, o empresário pode demitir por justa causa? Pode, Raquel. O que acontece? Qual é o entendimento do judiciário nessa questão do Covid e do empregado? O patrão pode demitir o empregado que se recusar a tomar a vacina? Pode. Por quê? O que deve prevalecer? Qual é o entendimento? Prevalece o interesse coletivo sobre o interesse individual. Então, qual é o entendimento emanado não apenas pelos juízes, como também pelos desembargadores em sede de Tribunal de Justiça e, mais recentemente, até pela própria ministra do Tribunal Superior do Trabalho, que o interesse coletivo prevalece sobre o interesse individual. Então, se o empregador procura um empregado e pede para que ele ou apresente a carteira de vacinação, no caso de uma contratação, ou exija dele a vacinação, nós temos que entender que esse pedido não é de cunho específico daquele empregado, mas é para preservar toda a empresa, toda a coletividade.
questão de saúde É uma questão de pública, saúde, exatamente. coletiva. Então, o entendimento é que, sim, se o empregado ele for notificado para que ou apresente a sua carteira de vacinação ou se vacine e ele não tomar nenhuma providência nesse sentido, ele pode ser demitido por justa causa e uma justa causa ela é assegurada, inclusive, em sede de segunda instância, em sede de tribunal, não consegue reverter. Por quê? Volto a dizer, o interesse coletivo ele prevalece sobre o interesse individual. Em contrapartida, nós temos que pensar também na responsabilidade da empresa. Não é apenas o empregado que ele tem que se comportar de uma maneira a trazer, a preservar aquelas pessoas com que ele está trabalhando junto. A empresa também tem a sua responsabilidade nessa relação de trabalho. É um pensamento coletivo, né? Mas a empresa pode demitir, inclusive nós vimos um julgado ontem mesmo, esses dias, na notícia, no Tribunal Superior do Trabalho, no TRT da 2ª Região, mas também é da 15ª Região, que o empregado que se negar, e a gente sabe que hoje tem, né? Muitas Bastante. pessoas que vão atrás dessas notícias não científicas na internet, acabam até se filiando, de repente, a uma questão política, que não é Sim. político, a gente entende que é científico, Aham. e é questão de saúde. Então, a empregada ela já tinha mais de 10 anos na empresa. E a empresa pediu, advertiu. Primeiro falou, olha, aplicou uma advertência, você precisa apresentar a carteira de vacinação. Não, não tenho, não quero me vacinar, não posso me vacinar. Ela apresentou um documento ali de quando ela estava em estado gripal. Realmente, o médico, quando você está gripado, você não pode tomar vacina, mas depois não há nenhum óbice. E depois ela não quis se vacinar mesmo por conta própria. Então, a juíza de primeira instância, e depois até o tribunal confirmou, ela falou, olha, realmente não dá para manter um empregado que coloque em risco a vida dos outros empregados, de uma empresa E inteira. aí tem gente que fala assim, mas por que eu sou obrigada a me vacinar se tá todo mundo vacinado? Então, eu não vou transmitir nada para ninguém. O pensamento é invertido, né? Já ouviu isso? Sim, mas é responsabilidade de todo mundo. A gente sabe que quem não se vacina acaba sendo um vetor, né, maior do que as pessoas que se vacinam. Então, é uma questão de saúde pública e o judiciário está se calcando nessa premissa de que é uma responsabilidade de todo mundo, inclusive da empresa também, conforme o doutor Ivan falou. A empresa hoje ela tem que tomar uma série de medidas de higiene, né? A gente fala ambiente salubre, né? Que não é insalubre, todo mundo conhece essa palavra, mas é assim, higiene no trabalho, toda a empresa deve fiscalizar o EPI, máscara, ter toda a sinalização, porque a empresa que não manter essas normas, que até está no Ministério do Trabalho e Previdência, lançou agora dia 20 de janeiro, saiu uma portaria 14 de 2022, que tem toda a orientação para as empresas, tá? Ministério do Trabalho e Previdência, MTP, a portaria 14 de 2022, tem uma série de orientações para as empresas para que elas atuem de forma correta, porque senão também elas podem ser responsabilizadas. A gente sabe que o empregado que adquire, consegue comprovar que adquiriu o Covid-19 dentro da empresa, ele é um empregado que pode receber indenização porque o Covid-19 pode ser, não é que pode ser enquadrado como uma doença do trabalho. Isso que eu ia perguntar para vocês. Me perdoa. Não, pode continuar. Eu ia perguntar justamente agora isso, nessa questão de doença, acidente ou doença de trabalho. Está me dizendo que então o Covid pode ser considerado uma doença de trabalho? Pode, porque se a empresa tem ali um ambiente de muita proximidade, aglomeração, ela não instrui, não fiscaliza se os empregados estão usando EPI, não tem um ambiente limpo, higienizado, com álcool disponível, uma máscara. Acaba que a gente caracteriza o que é um acidente, a diferencia um acidente de uma doença do trabalho. Sim. Acidente de trabalho é aquele acidente típico, né? Você tá ali na empresa, no chão de fábrica, na indústria, de repente você escorrega, quebra a perna, ou você tá naquelas máquinas que você corta, decepa o dedo, é um acidente típico, é um acidente, tá? Mas a maioria dos trabalhos, ela requer um esforço físico das pessoas, principalmente indústria e tal.
Então, se a pessoa, de alguma forma, ela adquire ou potencializa alguma doença dentro naquele ambiente de trabalho, por conta do trabalho exercido, em função do trabalho exercido, pode ser uma doença do trabalho, uma esforço doença repetitivo, uma LER, aquelas problema de LER, coluna. exatamente. E Tá. acidente e doença do trabalho, pela Lei de Benefícios da Previdência Social, a Lei 8.203 de 91, ele equipara toda doença do trabalho a um acidente do trabalho. Isso gera inúmeras consequências para o trabalhador e para o empregador, para a empresa também. Consequências tributárias, cíveis, e até criminais, dependendo da culpa, do que acontecer. É um assunto extenso também, mas é um assunto muito interessante. Que daria outro programa. Sim. Eu Com acho certeza. que cada pergunta aqui dá um programa inteiro. Ou mais. Mas vocês vão poder voltar para falar bastante, a gente daí divide os temas, né? E o pessoal pode até digitar nos comentários os temas de interesse para o Ivan e para a Davile Com certeza. poderem voltar. Então, digitem nos comentários sobre que tema vocês têm curiosidade. Vai ajudar bastante a gente a fazer programas cada vez mais interessantes, de interesse da população. Posso só fazer mais uma observação? Sim. Acidente do trabalho a gente pode voltar a falar, mas eu acho importantíssimo falar que quem tem uma doença do trabalho ou quem sofre um acidente do trabalho, além de ter aquela CAT, né, comunicação do acidente do trabalho, é importante informar que a pessoa também, se comprovar que é uma doença do trabalho, um acidente do trabalho, isso comprova pela perícia do INSS, essa pessoa, após o gozo ali do auxílio doença, ou previdenciário ou acidentário, na verdade acidentário, porque é um acidente do trabalho, ela tem estabilidade de 12 meses. Né? A empresa não pode demitir. Fora as consequências também cíveis, por exemplo, a empresa, ela possivelmente vai ser aí, condenada a pagar uma indenização ao trabalhador, e se ele também, após esse período de gozo desse auxílio acidente, auxílio doença acidentário, ele comprovar que houve sequelas permanentes, né, que reduzam a capacidade do trabalho dele, ele também pode pedir aí um auxílio acidente para a Previdência e também a indenização para a empresa. Legal. Auxílio acidente para a Previdência, que é um benefício que ele recebe podendo trabalhar, é um dos únicos benefícios que você recebe e você continua trabalhando, tá? E também uma indenização perante a empresa. Ótimo. Deixa eu falar de novo do sorteio, porque tem gente que não entra no começo do programa e aí não fica sabendo do sorteio que está rolando hoje, que é uma semijoia maravilhosa da Maria Flora. Então, se você quer participar desse sorteio, digite aí nos comentários, eu quero. Tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, e os comentários serão válidos de hoje até amanhã. Boa sorte, bora comentar aí, pessoal. E a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente já volta com o Ivan Zumbini e a Davilin Abrapur Zumbini. Acertei. Até já. O programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria, seu desenvolvimento é agora. Consultoria de Nutrição Clínica Rita e Luísa Olo. Pac Limpe Produtos de Higiene e Limpeza. Venha para Pacheco Tintas, Rua Maranhão, 476, no bairro do Jacaré. Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada mulher. Tudo o que você precisa do mundo da Apple você encontra na WR Place. Tudo em até 18 vezes sem juros no cartão. Pegamos seu iPhone usado na troca e 10% de desconto na compra à vista. WR Place. Cervejaria Bertozzi, cerveja artesanal com qualidade. Lavínia Magazine, tudo para o seu pequeno. Avenida São Paulo, número 780, no bairro do Jacaré. LG Odontologia Acupuntura, sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção, Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Falgate Contabilidade, há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Quarteto Musicarte, é um quarteto de cordas formado por 4 amigos de infância, todos profissionais com um repertório incrível, fazendo concertos, músicas clássicas, casamentos, debutantes e muito mais.
E já estamos de volta com o Ivan e Davilin. Os dois são advogados, especialistas em direito do trabalho previdenciário. Sim. Não esqueci. E é o seguinte, gente, voltando aqui ao nosso assunto, o empregado que foi dispensado, ele pode procurar a Justiça do Trabalho? E como que fica essa questão da gratuidade judiciária? Porque é complexo, né? Foi lá dispensado por justa causa ou não? Como ficaria isso? Muitas pessoas elas me questionam em relação a isso daí. Muitos empregados deixaram de ingressar com ação para poder verificar se tinham direitos não observados ou não, porque eles tinham muito medo da questão da gratuidade judiciária. O que aconteceu? Em 2017, com a reforma trabalhista, foram modificados muitos direitos. E uma das questões que mais era tocante era na questão da gratuidade judiciária. E o que foi modificado? Foi modificado no sentido de que aquele empregado que ingressasse com uma ação judicial e perdesse, ele pagaria, entre outras coisas, poderia ser paga a própria perícia, mas pagaria também os honorários judiciais ao advogado da outra parte, o advogado do empregador. Então, muitos empregados, com medo de perder, de tomar essa sucumbência, que a gente diz... Nosso termo jurídico. Pagar os honorários da outra parte. Pagar os honorários da outra parte. Tradução? Eles deixaram, perfeito. Eles deixaram de ingressar com ação judicial e deixaram, muitas vezes, de direitos garantidos, deixaram passar, perderam o direito. Desculpa cortar, mas a gratuidade... quer dizer que é o não precisar pagar o advogado da outra parte? Não apenas isso. A gratuidade judiciária, ela garante aquele que goza desse direito. Lógico que você tem alguns critérios, num outro momento a gente pode falar também, tem alguns critérios para que o empregado possa gozar da gratuidade judiciária. O que ela garante? Que esse empregado não pague custas, despesas judiciais para o ingresso da ação, para a diligência de um oficial de justiça. E no caso específico trabalhista, ele não pagaria os honorários sucumbenciais no caso da perda da questão ali judicial, né? Não pagaria os honorários à parte adversa, assim como não pagaria também honorários periciais. De repente você está questionando uma questão de insalubridade e o juízo ele pede que um perito judicial vá fazer a pesquisa de insalubridade no estabelecimento onde ele trabalhava. E as custas desse perito, elas são pagas por alguém. No caso, aí poderia ser pelo empregado se ele perdesse essa demanda, né? Tá. Então, o que acabou acontecendo? Em 2017, o empregado perdeu o direito da gratuidade judiciária. Ele tinha que pagar em caso de sucumbência, que perdesse a lide. Mas, importantíssimo, agora no final de outubro, novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo que determinava a sucumbência ao empregado em caso que perdesse a demanda, ele determinou que esse artigo ele é inconstitucional. Então, caiu essa regra e o empregado voltou a poder gozar da gratuidade judiciária. Lógico que desde que ele se enquadre alguns critérios, né? Ótimo. Então, essa lei... Ele tem que precisar, né, doutor Ivan? Sim. Ele tem que ser necessitado, precisar dessa gratuidade. Tem que A gente sabe que tem muito trabalhador que tem uma remuneração muito alta e não necessita dessa gratuidade. Tem que ficar determinado ali dentro. Mas se aquele trabalhador hipossuficiente que a gente fala, no quesito financeiro, ele vai fazer justo, ele consegue. Sim, O trabalhador pode ficar tranquilo que não corre mais esse risco. Então, esse benefício, ele voltou, né? O empregado recebeu esse benefício de volta a partir do final do ano passado e ele pode ingressar com uma ação judicial hoje sem medo. Lógico, sempre procure um advogado para que seja melhor orientado, certo, né? Agora, gente, a pergunta que não quer calar, que ficou para o final. O programa já está chegando no fim, mas assim, tem uma pergunta que é de interesse da população cabreuvana em específico, que é relacionado à remuneração dos servidores públicos municipais, onde todo mundo na cidade ouviu dizer que teve um corte.
O que vocês têm para dizer tanto para os servidores quanto para a população a respeito desse Antes do assunto? doutor Ivan falar, que ele vai falar com bastante propriedade, que ele conhece até o processo, justifica a gente falar isso para você, Raquel, e para todas as pessoas que estão assistindo, porque muita gente procura a gente no escritório desesperado. Nossa, sou servidor público, meu salário, minha remuneração caiu pela metade, o que eu faço? Eu tenho contas a pagar, eu tenho minhas obrigações. E daí a gente achou importante, né, esclarecer para a população que, na verdade, o que aconteceu? Eu vou falar por cima e depois o doutor Ivan ele vai dar É uma lei de 2003 que sempre esteve em vigor no município, Tá. mas a gestão anterior, no final ali de 2020, né? 2020. No final de 2020, já no finalzinho da gestão, ingressou ela própria, a gestão, a prefeitura, a gestão no final de 2020, a gestão anterior, ingressou com uma ação de inconstitucionalidade para essa lei. Ela usou, né, essa lei, ela estava em vigor durante todo o tempo ali da gestão, mas no finalzinho a gestão ingressou com uma ação falando, olha, essa lei aqui de Cabreúva, ela é inconstitucional. O que isso quer dizer? Ela é uma lei que fere as regras, os princípios da Constituição, que é a nossa lei maior, que é a lei federal que manda em todas as leis no país. E daí, então, infelizmente, foi considerada inconstitucional e daí a gratificação dos servidores caiu e os servidores perderam, né? Mas a gente já sabe, né, doutor Ivan, que há um plano de carreira pela gestão atual. Já um posicionamento da gestão atual. Isso Que é muito importante. Exatamente, para que os servidores tenham aí um novo plano de carreira Tá. e consigam, de alguma forma, novamente essas gratificações e ter novamente aquela remuneração que tinha anteriormente Então, essa lei. A gente já vai combinar aqui hoje que eles vão voltar, provavelmente com o prefeito Mangini, para poder dizer para a gente o que é que tem aí de bom para os servidores, o que é que tem de planos aí para resgatar um pouco essa perda enorme que os Sim. servidores municipais tiveram no salário. Perfeito. Foi um prejuízo muito grande, né, que foi impingido ao servidor e de maneira reflexa, atinge a família, atinge a própria economia do município, né? O comércio em geral. O comércio em geral sofre porque a redução, o corte foi muito grande. Sim. Então, nós já deixamos o nosso convite aí para o prefeito para que ele possa comparecer e no nosso próximo bate-papo ele expor para a população e para os servidores o que a gestão atual já está fazendo para poder aí, como minha sócia disse, trazer um bálsamo para essas pessoas que sofreram esse corte enquanto servidores do município. Ótimo. Prefeito Mangini, estamos esperando você aqui no programa Poder Feminino, na TV Cabreúva, para contar para a população o que é que vai ser feito de agora em diante. Gente, eu adorei o programa. Vocês viram como passa muito rápido? Muito Não rápido. dá tempo de falar sobre todos os assuntos. Então, queria agradecer demais a presença de vocês. Nós que perguntar agradecemos. se vocês têm um recado final para todo mundo que acompanhou a gente. Meu recado final é que cada pessoa que assistiu e tem alguma demanda, alguma questão trabalhista ou previdenciária, que confie, que procure ajuda, a orientação correta, confie, seu problema vai ser sanado, né? Procure se informar, procure por informação fidedigna, e não desista se você está procurando um emprego e empregador também, que siga aí as normas, as leis, que tratem seus empregados da melhor maneira possível e que assim toda a sociedade ganha. Legal. Quero agradecer a Raquel, a participação, a TV. Até a próxima e... Estamos à disposição. Sim, estamos à disposição. E procurem sempre um advogado, é a pessoa mais indicada para poder dizer para você qual direito você tem, o que você não tem de direito, para poder te orientar da maneira mais correta. Muito obrigada pelas informações, eu adorei o programa. Aproveito para já deixar aqui o convite para um próximo, que a gente vai trazer mais informações e mais conteúdos para a população. Então, muito obrigada, pessoal, e a gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira, ao vivo, no programa Poder Feminino. Até mais. Até. O programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria, seu desenvolvimento é agora. Consultoria de Nutrição Clínica Rita e Luísa Olo. Pac Limpe Produtos de Higiene e Limpeza.
Venha para Pacheco Tintas, Rua Maranhão, 476, no bairro do Jacaré. Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada mulher. Tudo o que você precisa do mundo da Apple você encontra na WR Place. Tudo em até 18 vezes sem juros no cartão. Pegamos seu iPhone usado na troca e 10% de desconto na compra à vista. WR Place. Cervejaria Bertozzi, cerveja artesanal com qualidade. Lavínia Magazine, tudo para o seu pequeno. Avenida São Paulo, número 780, no bairro do Jacaré. LG Odontologia Acupuntura, sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção, Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Salgate Contabilidade, há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Quarteto Musicarte, é um quarteto de cordas formado por 4 amigos de infância, todos profissionais com um repertório incrível, fazendo concertos, músicas clássicas, casamentos, debutantes e muito mais.